A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha nos abençoar. Não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida. Meus amados irmãos, e aquele ainda que não é irmão, que está ali, né, no caminho, ou mesmo está ali próximo, né, que Deus venha abençoar e trazer que nós se torne uma só, uma só carne, uma aliança só, que é servir ao Senhor. Meus amados irmãos, eu me encontro aqui com uma palavra que Deus colocou no meu coração para mim. E como sempre eu falo isso, sempre eu quero o melhor para você. Eu quero que vocês estejam sempre na minha frente, para que eu possa saber aonde vocês estão. Não é só esses que estão no grupo aqui não. Vocês podem compartilhar para quem vocês quiserem essa mensagem. Tá? É liberado. Eu não vou dizer compartilhe, gente, para que cresça. Não. Que cresce é o nome do Senhor Jesus. Que ele cresça e nós diminui. Agora vai, né, do seu coração. Quem é que você mais ama? É o mundo ou a Deus? Se você queira, ou se sente, ou quer que cresça cada vez mais o poder de Deus no meio do povo, você pode compartilhar. Isso vem do Senhor. Isso depende de você. Agora, se você quer que o mundo cresça, aí você não compartilha. Assim tem que ser. Mas eu jamais vou mandar vocês compartilhar. Mas fica à vontade, pode compartilhar. Ó, tem até uma mensagem aqui que é a respeito disso aí. Às vezes nós fica, eu vou compartilhar isso aqui, é uma coisinha do nada, mas não pertence a Deus. É claro que ele diz assim, tudo que há no mundo pertence a mim. Ou seja, ele tem poder sobre isso. Mas o que pertence mesmo a Deus é o bem. É o que leva a humanidade à salvação. É o que leva a humanidade a ter exemplo, a ter a direção à sua salvação. E levar ao seu próximo a salvação também. Então, olha só. Em Lucas capítulo 6, a mensagem não é essa, mas em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Como assim? Aí diz assim, no versículo 7. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A quem é semelhante. Ele está falando de quem? Você quer ser semelhante a quem? Eu quero ser semelhante a quem? Você quer ser semelhante ao mundo ou às coisas de Deus? Ou seja, ele está falando aqui do filho dele. Se nós não fizer isso, ou seja, ele até colocou aqui que isso não é parábola. Tá? Isso é uma mensagem. Isso é uma realidade. Não é aquilo que pode acontecer, não. Isso aconteceu. Por exemplo, Caim dava ouvido, mas não praticava. As obras dele significam o quê? Semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Caim. E Abel? Abel é essa daqui, ó. É semelhante a um homem que edificou uma casa. Cavou, abriu,
profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se-lhe o rio contra ela, contra aquela casa, e não a pode abalar, por ter sido bem construídas. O que é? Isso tem nada a ver com casa, tem a ver com sua vida, tá? Tem a ver com sua vida, com a minha vida, com a vida de nós. Qual é o alicerce? É a presença de Deus, é as coisas de Deus. Se sua vida estiver jogada nas coisas de Deus, estiver lançada, melhor falando, que jogada é a mesma coisa lançada. Tem que jogada é jogada no lixo. Não. Joga numa coisa boa para você ver como você vai ficar bom. Então é a mesma coisa, lançar é a mesma coisa. Se você lançar a sua vida nas coisas de Deus, você será sucedido, bem sucedido. Ou seja, bendito será o homem que quer e acredita no Senhor. É a mesma coisa. E aquele maldito homem que acredita no homem. Viu? Então, Jeremias isso tem. Mas vamos lá. A mensagem fica em Lucas mesmo. Só que é no capítulo 8, né? Versículo 49. Nós sabemos que o Satanás ele quer uma brechinha para te detonar, para me detonar qualquer um. Pode ver que até o próprio Jesus Cristo ele quis detonar. Para não, vai lá em Mateus, perdão, em Mateus, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus no deserto, e lá o Satanás ali se aproximou, e aí, deixa eu testar ele se ele é o Filho de Deus. É claro que ele sabia que era o Filho de Deus, mas o Satanás sempre não desiste, ele quer, fazer com que a pessoa desiste. O Satanás não desiste, mas quer fazer com que a pessoa desiste das coisas de Deus, de onde está. Então levou o Senhor Jesus, primeiro ele falou, torne essas pedras em pão. O Senhor Jesus, não, para quê? Para mim ser filho de Deus, não precisa transformar essa pedra em pão. Só que para nós ser filho de Deus, precisa nós andar nas coisas de Deus. Lá em João, capítulo 8, se eu não me engano é aqui mesmo. Não, eu estou em Lucas, perdão. Acho que é João, capítulo 8, versículo 40 e pouco, 37. Deixa eu ver aqui. Ó. 47. João, no livro de João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Ou seja, aquele que não dá ouvido às coisas de Deus, porque não é de Deus. A diferença está aí. O justo e o que não é justo. É o quê? O justo é aquele que dá prioridade às coisas de Deus, dá ouvido às coisas de Deus e pratica. Esse é justo, isso é filho de Deus. E o que não é filho de Deus? Aquele que dá ouvido às coisas do Satanás, do mundo. Mas diz assim a palavra, então tudo que o Satanás quer é uma brechinha para ele entrar e detonar a sua vida, detonar a minha vida, detonar a vida de quem quer que seja, tá? A gente vê aí levita, Levita, aqueles que cantam louvor, há muitos anos a gente vê. Pastor, bispo, ombreiro, padre, papa, quem quer que seja. Tem uns aí que, infelizmente, está no lugar de filho de Deus, mas não é filho de Deus. Por quê? Porque não dá ouvido às coisas de Deus, dá ouvido às coisas do Satanás. Até se vender como como o discípulo lá do Senhor Jesus, se vendeu por 30 moedinha, Barato demais. Mas tanto faz se vender ou por uma moedinha, ou por 200, ou por milhões. Se vendeu, se vendeu. Tanto faz por pouco, por muito.
você já é detonado. Então, diz aqui a palavra do Senhor. Falava a ele ainda. Quem falava? O homem que estava aflito, angustiado, estava dor no coração, quando a filha dele estava à morte. Ele não sabia mais o que fazer, e sim, se dirigiu a quem ressuscitaria. Nós sabemos quem tem o nosso socorro? Será que nós sabemos? Será que nós temos consciência de quem tem o socorro para nós? Será que a humanidade colocou isso, já fez uma pergunta para si? Essa pergunta vai ficar. Faz uma pergunta para você. Quem me daria socorro para mim me salvará? Para mim me salvar? Para mim ser livre das drogas? Para mim ser livre da prostituição? Para mim ser livre dos vícios do álcool? Para mim ser livre das doenças, das enfermidades? Para mim ser livre, né, desses outros deuses que colocam pela aí? Faz essa pergunta. Eu queria que Deus, eu vou pedir que Deus leve essa mensagem aonde ele achar que tem uma pessoa precisando de um socorro para ele fazer, para ele ouvir essa mensagem. Faz essa pergunta para você. Quem me daria socorro para me livrar disso? Só tem um, gente, só tem um. Não há presidente, não há ministro, não há governador, nem prefeito, nem deputado federal, nem estaduais, nem mesmo senador, não. Ainda que ele queira botar a mão, mas as respostas suas vêm de Deus. Porque se Deus quiser, não há homem nenhum para impedi-lo. Ai daqueles que se queira a impedi-lo. Ai daquele. O Senhor Jesus diz lá em Mateus: ai de vocês, fariseu, hipócrita. E aí vai ali por diante. Mas vamos lá na mensagem. Diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do Jairo, ou seja, do chefe da sinagoga, que é do Jairo, né? Um homem que era importante na vida para aquela sociedade. Ou seja, entre aspas, grande ali entre as pessoas, né? Então, mas ele, no momento da aflição, da angústia, que ele precisou de um socorro que o homem não poderia dar, ele se lançou aos pés do Senhor Jesus e disse: é você quem tem que me dar. É você quem tem. Então isso está a resposta para você, sem você responder. Está a resposta para você, para mim, para quem quer que seja. Que o nosso socorro vem de Deus, não vem de homem, não. E diz aqui: dizendo, tua filha já está morta. Não incomoda mais o mestre. O homem, o Satanás usou aquele homem para falar isso para o Jairo, que já tinha se prostrado diante do Senhor Jesus, e disse: você é quem salva minha filha. Você é quem me dá esse socorro. E o Satanás queria entrar no meio. Só que o Senhor Jesus sabia e sabe todas as coisas. E o Senhor Jesus se atravessou na frente e disse para Jairo: não dás ouvido às palavras negativas. E eu tenho certeza que você tem dado muito ouvido às palavras negativas, que você tem caído, você tem se destruído. Cada dia você está descendo por causa do ouvido seu que está dando as palavras negativas.
Quando você deixar de ouvir as palavras negativas e ouvir as palavras positivas, as palavras de Deus é as palavras positivas, não há outra. Pegue a Bíblia para ver o que eu estou lendo, se é palavra de homem ou a palavra do Senhor Jesus, se é um livro de qualquer homem. Pode ler lá Lucas 8, capítulo 8, versículo 46. Que ali no 40, 41, 42, o homem chegou aflito, desacreditado que a filha dele já não ia mais viver se o Todo-Poderoso não colocasse a mão ali para ela reviver. Se ele colocasse a mão, ela reviveria. Se ele não colocasse a mão, ela ia morrer. Ou seja, o socorro daquele homem, ele tinha certeza que estava ali. E a sua certeza? O seu socorro está onde? Você acredita no prefeito? Você acredita no seu irmão? Você acredita no seu pastor? No seu bispo? No seu apóstolo? Você acredita no seu padre? No seu papa? Ou você acredita no seu presidente, no seu ministro, nos seus juízes? Não, acredita em Deus. Você tem a certeza. Eu tenho certeza disso. Se você acreditar no Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar, aquele que disse, haja luz, e a luz apareceu, acredita nele, eu tenho certeza disso que sua vida vai mudar. Absolutamente. Sem dúvida. Então ele disse, o Senhor Jesus se atravessou na frente e disse, né? Ouvindo isto, mas Jesus ouvindo isso, lhe disse, não temas. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando com o chefe da sinagoga, que é o Jairo. Não temas. Para aí, o Senhor Jesus está dizendo para quem agora? O Jairo já morreu. Os discípulos já morreram, os apóstolos já morreram. Agora estamos nós. Para quem ele está falando então? Eu vi até uma jovem, mas isso é querendo se aparecer, que era lá no Cauê. Não estou criticando ninguém, mas eu queria que ela se arrependesse e tivesse o entendimento do Espírito Santo para que ela pudesse se arrepender, para que ela fosse salva. Jamais falará de um homem de Deus. Jamais, o rei Davi disse isso, jamais eu tocaria no ungido de Deus, porque eu sei o preço que vou pagar. E ela disse, né, chamou de todo mundo daquele jeito. Né? Então, olha só. Disse aqui, o Senhor Jesus se atravessou com a verdadeira palavra. E disse a Jairo, não temas, crei somente. Ou seja, por que o Senhor Jesus diz crei? Porque ele já tinha, o Jairo, já tinha se prostrado ao Senhor Jesus, dizendo que era só ele que era o socorro dele. Só ele faria a vida dele voltar atrás, que era viver. Então, para ele não dar ouvido às coisas do mundo, as palavras vazias. O Senhor Jesus sabia. Ele sabe o seu coração, ele sabe o meu, ele sabia do coração do Jairo. E também conhecia e sabia o coração daquele homem que veio, que não foi de Deus aquelas palavras. Foi do próprio Satanás, para que o Senhor Jesus, para que o Jairo dispensasse o Senhor Jesus e a filha morrisse de vez e ali não viverisse. Ou seja, para que o milagre não acontecesse, porque através daquele milagre muita gente sobreviveu. Milagre não é só para a pessoa que está enferma ficar curada, não. É para que as outras pessoas que estão próximas saibam que há Deus na terra ainda. Ou seja, as obras de Deus têm que se manifestar.
na vida daqueles que estão cegos, estão surdos. Então diz, aí está o Juliano Santiago Silva, que Deus abençoe o Antônio Alves. Então, Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de cada um. Em nome de Jesus. Então, as obras de Deus não é só para curar aquela... Ó, tem um fulano ali doente, é só para curar ele. Não. As obras de Deus é para que seja manifestada na vida daquele próximo, que está próximo daquele doente. Isso tem que ser, ou seja, o Senhor Jesus estava junto com os discípulos, e os discípulos disseram, quem pecou? Foi os pais do cego ou o mesmo cego? O Senhor Jesus, não. Essa cegueira dele não foi por causa nem de um nem de outro. É para que as obras de meu Pai sejam manifestadas na vida de todos eles. Ou seja, mesmo na vida dos pais e do cego, e também daqueles que estavam próximos do cego, e de quem quer que seja. Porque o Senhor Jesus veio para salvar. Ele não veio para amaldiçoar. Ele não veio para matar. Ele não veio para ocultar o povo cheio das coisas do mundo. Não. Ele veio para abençoar. Ele veio para limpar o povo com o sangue dele. E ele veio para o povo ter a salvação. Então, por isso que ele disse aqui. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente. E ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Por que ele não permitiu? Que todos ali estavam cheios daquele que foi levar aquela palavra lá para Jairo. Todos, se tivesse muito pouco, tivesse ali, né, que acreditaria que ela sobreviveria. Muito pouco. Mas a maioria, quando o Senhor Jesus disse, ela dorme, zombaram deles. Assim é quando nós fala do poder de Deus, da palavra de Deus, muitos zombam. Muitos zombam. Mas quando estão na miséria, quando estão lá embaixo, será que o Jairo já tinha ouvido da palavra de Deus? Já? Com certeza, gente. No mundo, a palavra de Deus diz, no mundo, todos já ouviram falar de Deus. Todos. Todos. Então nós somos instrumento. Aí eu conheço o ombreiro Antônio Alves, né? Um homem usado por Deus. É um instrumento, né? Aí por Deus, aonde ele anda, ele viaja. Aonde ele anda é falando do Senhor Jesus. Mas será que as pessoas estão dando ouvido? Mas quando acontece algo na vida dele, aí ele vai caçar. Aí ele vai procurar alguém para que seja salvo. Para que se seja salvo daquela miséria, ou daquela doença, ou de qualquer que seja que pertence ao mal. Só que o Senhor Jesus já deixou bem claro. Ou seja, isso sempre vai acontecer, é para que a glória de Deus seja manifestada na vida, não só daquele, mas da família dele, e também daqueles que estão próximos dele. Então, por isso que nós temos que falar. Nós temos que fazer milagre. Ah, mas o homem não faz milagre. Faz. O poder de Deus. Mas o homem faz milagre. O Senhor Jesus deixou bem claro para os apóstolos, discípulos dele lá. Vão fazer milagre. Cura, liberta, salva, purifica. Só com o poder de Deus. Nós temos que ter essa consciência que o poder de Deus não é do homem. Tá? Aquele que tem consciência que o poder é de Deus, ele vai muito longe. Apóstolo Paulo tinha esse conhecimento. Apóstolo Pedro e João, quando curaram aquele paralítico lá, que estava pedindo esmola, cego, sei lá. Então, que eu não estou bem recordando, mas se eu não me engano é paralítico, mendigo, e aí estava até pedindo esmola.
E Pedro falou assim, para aí, ele foi curado, não foi com o nosso poder, quando as pessoas estavam julgando o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tomou a palavra e disse, para aí, vocês estão julgando uma coisa que não tem nada a ver, porque quem cura é aquele que vocês mataram, que chama Senhor Jesus Cristo. É o poder de Deus, o poder de Deus. Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus. Né? Então a palavra é essa, gente. E diz aqui, não, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, né? E todos choravam e a planteavam, ou seja, estava sentindo que a menina não voltaria mais. Estava despediram com o próprio, né, ali conhecimento, e também estava se despedindo ali, né, no coração que ela não voltaria mais. Né? Mas o Senhor Jesus chegou ali e disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Para o homem, gente, ela estava morta. Mas para aquele que crê, ainda que morra, ressuscitará. Então lembra disso, né? Aquele que crê em Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que crê em Deus tem a vida eterna. Ou seja, ainda que morra, ressuscitará. Ressuscitará. Então, as obras de Deus, nós tenhamos conhecimento dela como quando Deus fala e nós ouve e pratica. Lucas 6, né? Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quando nós não faz o que Deus manda, infelizmente nós não somos filho dele. Olha aí, qual é este filho que o pai manda e não vai fazer? E isso deixou bem escrito, eu não sei se é em Mateus, no livro de Mateus, que um senhor tinha 2 filhos. E ele se chegou ao primeiro e disse, vai à vinha trabalhar. E ele disse, sim senhor, e não foi. De quem era esse? E o outro que disse, não quero ir, que era o segundo, que ele foi, o segundo filho. Não quero ir, mas se arrependeu e foi. Aquele que se arrepende do que faz que não presta, este é filho de Deus. E o que não se arrepende? Aí você sabe de quem que é, né? Quando eu me acho, quando eu faço coisa errada, que eu não me arrependo, que eu tenho certeza que eu não errei, mas infelizmente está errado, ele não é filho de Deus. O que é filho de Deus está com o coração pronto para se arrepender daquilo que ele faz de errado. Do que tem consciência que não errou, eu estou certo, então ele já não é filho de Deus. Esse é um exemplo. Então, meus amados irmãos, a mensagem é essa que Deus colocou no meu coração, né? E ali a gente já sabe o final, né? E riam-se dele, de Jesus, né? Porque falou que ela não estava morta, mas dormia. Porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse de comer. Né? Você vê como o resultado, né? Se já ele tivesse dado ouvido
almoço dele. O que tinha acontecido? Eu me lembro quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, a Marta, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, não. Aí quando o Senhor já disse, não, mas mesmo assim, eu ressuscito ele, eu sou a ressurreição. Falou, não, eu sei que, mas quando todo mundo for ressuscitar, ele vai ressuscitar junto também. Agora não tem mais jeito. Olha aí, gente. Mas, fazendo uma pergunta, que filho você é? Hein? Que filho você é? Que filho eu sou? O que atenta para a palavra do Senhor? Ou para aquele que ouve e duvida? Que o que duvida é aquele que faz a casa, sem estrutura. E vem ali o rio, vem uma água e leva a casa. A pessoa que duvida é assim. E aquele que não duvida é aquele que faz a casa na rocha. Vem a água, não abala a casa. É o que diz lá em Lucas 6, capítulo 42, ali, 46, 47, 48, O 48 é o que é semelhante a um homem que edifica a casa, ali na rocha. E vem a enchente e não abala a casa. E o que duvida? É aquele que faz semelhante a um que pratica, que faz a casa, edifica ali, eu não estou lendo direitinho não, mas que estou só refletindo aqui. E que vem ali a chuva e desabou, e desaba a casa. Ou seja, a casa não é bem feita. Porque não há estrutura. E o Filho de Deus tem que ter estrutura. Porque o Satanás, tudo é que ele quer é destruir a sua vida, a minha vida, a vida de quem quer que seja. Queria destruir a vida de Jairo ali, ou seja, queria tomar ali a frente para que não acontecesse o milagre. Porque quando aconteceu o milagre, aconteceu o milagre, aí está a ombreira Marlene, que Deus abençoe sua vida. Aconteceu o milagre, então Jairo já tinha consciência que o milagre ia acontecer se o Senhor Jesus fosse lá. Mas muita gente reconheceu que há poder de Deus na terra. Deus ainda visitaria o povo dele através de milagres. Deus fala, o homem não crê ainda, duvida. Deus mostra nos milagres para que não fique nenhuma dúvida. Deus é assim. Deus não quer que nós fiquemos com dúvida. Ele deixou a palavra dele, nós tem ainda dúvida. Então Deus faz o milagre para nós não ter dúvida. Porque quem é que faz milagre? Se homem fizesse milagre, do poder de homem mesmo, não teria doença no mundo. Os homens saíam fazendo milagre para cima e para baixo, aí quem era que estava doente? Ninguém. Mas o homem não faz milagre, a não ser com o poder de Deus. Então fica esta palavra, para nós, eu tenho certeza que para mim veio de Deus, Às vezes nós fica duvidoso, e Deus fala, não duvida de mim, das minhas coisas, das minhas palavras, Tem aí, chegou também o cantor Estrelinha, eu conheço ele. Deus abençoe sua vida aí, seu ministério, Deus abençoe aí sua vida, em nome de Jesus, tá? Então, meus amados irmãos, irmã, que estão aqui, presentes aqui, e os que vão ouvir, dá ouvido e pratica as coisas de Deus, que será acontecer. Ou seja, o socorro vai aparecer. O rei Davi diz, socorre bem presente. Tem um milagre urgente. Ou seja, o milagre ali na hora.
E tem milagre lá que vai na frente e vai acontecendo, né? Então, mas é isso. Fica na paz, que Deus abençoe, né? Eu vou só agradecer a Deus aqui por esta, né, linda e maravilhosa palavra que Ele enviou, né? Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Pai eterno, Deus poderoso e misericordioso. Mais uma vez eu te agradeço por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor nos entregou, Pai. E que se nós der ouvido e praticar, a nossa vida será abençoada, Pai. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, por esta tarde, por esse dia. E por esta vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Que sempre o Senhor está nos carregando nos braços, para que o mal não toque em nós. O Senhor vem nos livrando, nos salvando, dia e noite. Até aqui o Senhor esteve conosco, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas eu sei que há muitas pessoas, Senhor, precisa recordar das tuas maravilhas, do teu poder, daquilo que o Senhor tem colocado no mundo, para saberes que o Senhor é Deus. O Senhor sempre é, sempre vai ser. Porque não há outro, nunca houve e nunca haverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, como eu estava falando que há muito do outro lado, no mundo, Pai, está precisando da tua presença, da tua fragrância, de sentir o teu cheiro, o teu abraço, Senhor. Tem gente que não tem mais força, Senhor. Não há mais vontade de viver, porque já está longe do Senhor. Sabe, Senhor, daquela parábola que o Senhor colocou de um homem que tinha 2 filhos. E um saiu, mais novo saiu e foi para longe do Senhor. Oh, Pai, tem muitos que estão longe do Senhor. E que ele não tem mais condições de se aproximar. O Senhor não dá mais uma oportunidade, Senhor. Oh, Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas eu, como pequeno, melhor do teu filho, que eu não tenho vergonha de falar isso, eu peço humildemente, Senhor, lança a tua palavra, Senhor, e chegará ao teu povo, Pai, e faz com que ele se aproxime do Senhor, porque ele também tem a salvação. Eles também precisam da salvação, Senhor, como eu preciso. Aqui a missionária Marlene precisa, o ombreiro Antônio Alves precisa da salvação, todos nós. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, faça com que eles tenham de volta a tua presença, Pai. E assim, eles voltarão a ser teu filho, Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor dá poder. E o poder é nós acreditar, Senhor, na tua palavra. É nós crer e acreditar. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, os hospitais, as clínicas de recuperação, as cadeias, os presídios. Aonde há uma criança abandonada, enferma, que o teu poder possa se dirigir a lá e fazer milagre na vida de cada uma delas. Que o teu poder possa restaurar a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está leproso
possa ficar purificado. Aquele que se encontra doente possa ficar curado, Senhor, com teu poder, em nome de Jesus. Eu te peço isso. O Senhor faz a tua vontade, mas é pedir, eu peço. Porque eu sei que aquele que fica são, Pai, ele tem alegria, Pai. Porque quando aquele moço que era cego foi curado, os olhos se abriu, Pai, ele já começou a pregar o evangelho do Senhor para aqueles fariseus, para aqueles que duvidavam, Pai. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca no teu povo, desce a tua presença, Pai, no meio do teu povo, refaz com que eles sintam o Senhor, sinta abraçado pelo teu Espírito, pela tua presença, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe a cada um. E tenha um bom dia, um bom trabalho, ou um bom descanso, se estiver aí descansando, que você trabalhou à noite. Fica na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.